Você acompanha agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. É uma reunião extraordinária para debater a recente portaria do Detran do Espírito Santo, que altera os valores de prestação de serviço das terceirizadas. Acompanhe os trabalhos. Pode começar aí? Está ao vivo? Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início à pauta da 11ª reunião extraordinária híbrida da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Deputado Capitão Assunção já se encontra, membro titular dessa comissão. Deputada Janete Sá também, membro titular dessa comissão. Nós estamos com um pequeno problema online, ainda não temos a informação se tem algum deputado online, mas já está sendo ajustado pela assessoria. E devido ao tempo da nossa comissão extraordinária ser meia hora, se for necessário a gente adentra a reunião ordinária, ok, deputado Capitão? A gente encerra ela no horário, daqui a meia hora, e entra na reunião ordinária. Se for necessário, a gente utiliza o tempo da ordinária para poder tratar do assunto. A ordem do dia foi para a gente poder discutir a instrução normativa número 41N de 6/7/23, que entrou em vigor em 6 de julho de 23, essa instrução de serviço do Detran. Chegou até essa comissão que a instrução de serviço do Detran estava fazendo algumas alterações, teoricamente, segundo as informações, injustificada no valor dos laudos de vistoria veicular. De acordo com os representantes que estiveram aqui na comissão desse setor, essa instrução estaria promovendo um aumento significativo em relação aos valores que as empresas credenciadas de vistoria veicular teriam que pagar às empresas de TI pela emissão dos laudos. Deputado Lucas, seja bem-vindo. Que são feitas pelas essas empresas de TI. Eu estou fazendo um breve resumo para depois a gente fazer a abertura. Outro argumento que foi colocado, que foi ressaltado pelos representantes, é que a alteração feita foi de forma unilateral, sem uma discussão prévia com as 200 empresas credenciadas, ao passo que as taxas que elas podem cobrar dos proprietários são congeladas em R$ 124 para a vistoria de motos e R$ 154 para vistorias de automóveis. A gente também teve relato que, em média, as empresas de vistoria vistoriam 150 veículos mês, e as menos estruturadas e as mais estruturadas em torno de 300 veículos, e que as contas, devido a essa alteração, com o aumento dessa taxa das empresas de TI, está prejudicando o equilíbrio econômico-financeiro das contas das empresas de vistoria. Então, essa foi as alegações, e que os empresários querem que o Detran, se possível, suspenda novos credenciamentos das empresas de vistoria, porque a partir dessa instrução, as empresas de vistoria
as empresas de TI também estão sendo credenciadas, né? E que adie o aumento da taxa para que as empresas de TI adia o aumento dessa taxa e abra um canal de discussão com as empresas de vistoria para chegar a uma solução que não leve a possível, né, fechamento de algumas empresas de ECVs. A gente fez contato com a direção do DETRAN, né, em relação a esse suposto aumento. A direção do DETRAN deixou bem claro que esse credenciamento de vistorias veicular para o laudo é feito pelas empresas de TI, então cabe destacar que não se trata de uma taxa, e sim de valores que podem ser acordados livremente pelas ECVs junto às empresas de TI credenciadas ao DETRAN. Colocou a questão do Conselho Nacional de Trânsito pela Resolução 941, que estabeleceu procedimentos para o exercício da atividade de vistoria veicular, né, para dar mais segurança ao procedimento. Colocou que o DETRAN possui uma normativa interna desde 19, pela qual ele credencia essas empresas de tecnologia especializadas na emissão de laudos de vistoria por meio eletrônico, e as ECVs, por sua vez, já possuem contrato vigente com as empresas de tecnologia cujo valor não é arbitrado pelo DETRAN, já que trata de uma relação comercial entre particulares. Antes de 2019, Capitão Assunção, esse serviço era feito pela Polícia Civil, né? Não era pelo formato de empresas credenciadas. Ocorre, segundo as informações do DETRAN, que devido a inúmeras falhas encontradas em laudos de vistoria, foram feitas devidas conferências em itens de segurança e as características para garantir a identificação do veículo, identificou-se a necessidade de adequar a norma vigente, por isso que foi feita essa adequação. Então aqui eu estou fazendo um breve resumo, né, para a gente poder ouvir, né, os interessados aqui, que eu acho que é o mais importante hoje, para a gente tentar buscar uma solução em comum que atenda DETRAN, ECVs, empresas de TI e também o consumidor final, é que quem no final paga a taxa para a vistoria. Nós tivemos acesso aqui que foi ingressado, eu estudei profundamente essa instrução normativa, né, e verifiquei que eu acho que o grande problema na instrução foi credenciar as empresas de TI sem vincular um valor fixo, conforme diz até o próprio Tribunal de Contas da União e a própria lei de licitação, onde quando você faz o credenciamento, você tem que ter agora um valor estipulado, como foi feito para as ECVs, que inclusive tiveram um benefício do maior valor, né? Porque antes o valor era máximo até R$150 mais ou menos, mas você poderia negociar com o seu cliente uma redução dessa taxa, que em alguns casos chegava aí até R$97, R$100, dependendo da ECV. Ele tinha esse poder de negociação. Com a decisão do Tribunal de Contas, junto com a nova lei de licitação que fala do credenciamento, agora o DETRAN colocou o valor máximo, que é R$150, né, para a taxa, não tendo mais essa condição de diminuir esse valor, nesse ponto específico, ajudando as ECVs. Mas, em relação às taxas das empresas de TI, ficou em aberto, sem valor mínimo nem máximo, ou seja, depende de negociação individual com cada um, e aí que a gente vislumbra um certo risco, devido a você poder, são poucas empresas, você poder, né, fazer uma combinação, né, de valores e não ter poder de barganha as empresas de ECV para negociar com essas empresas de TI. E a gente entende que o DETRAN pode sim ser o interlocutor ali para tentar solucionar esse problema e resolver essa questão, de repente fazendo, né, um estudo de equilíbrio econômico-financeiro dessas taxas e estipulando aí um valor máximo para as contratações e credenciamento das empresas de TI também. Então essa é um breve resumo. Eu até fiz aqui o levantamento dos valores, deputados, das taxas, né, de acordo com a instrução, que agora é em VRTE, né, que ela está colocada em VRTE, e
que tem especificado a simplificada e a completa para vários tipos de veículos, né? Veículos de porte pequeno, 20 VRTE, que dá mais ou menos R$ 85,00, né? Veículos pequenos, a completa 29, dá mais ou menos R$ 124,00. Quando é veículo de porte médio, completa 35 VRTE, que dá R$ 150,00 aproximadamente, por aí vai. Então, nós estamos aqui com a instrução e tivemos acesso também, foi encaminhada para a comissão, que foi ingressada uma ação judicial por algumas empresas de ECV, eu acho aproximadamente umas 20 empresas, que solicitaram uma tutela antecipada, antecedente, e discutindo exatamente a suspensão desses prazos e a rediscussão, e foi dada uma decisão cautelar pelo juiz, que notificou o DETRAN exatamente determinou um prazo de 30 dias para que o DETRAN fixe valor dos serviços prestados pelas PJTIs, as ECVs, né, tendo em vista que em tutela antecipada, né, o juiz aqui não se aprofundou ainda no debate, porque foi uma tutela de urgência, ele entendeu que, de acordo com o modelo que foi instaurado, é um modelo de credenciamento. Então, esse modelo de credenciamento é necessário fixar uma taxa fixa, né? Então, essa foi a decisão do juiz nessa ação, que nós tivemos conhecimento ontem, e que foi instituído um prazo para o DETRAN para fixar esse valor específico para as empresas de tecnologia que presta serviço para ECVs. Então, esse é um breve resumo. Eu gostaria de perguntar aos colegas deputados se gostariam de se manifestar. Se não, nós vamos ouvir alguns inscritos aqui. Eu gostaria de iniciar pela Valdete Lúcia, que é a presidente da Reavive, é isso? Reavive, que a letra aqui não está me ajudando muito. Rede Associada das Vistoriadoras Veiculares do Espírito Santo. Se a Valdete puder falar ali do púlpito, eu agradeço. Valdete, nós estamos dando um prazo aí de 5 minutos. Se a senhora precisar de mais algum tempo, pode solicitar, ok? Então, peço à assessoria que coloque o prazo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa de deputados, cumprimentar os colegas de ECVs, como também os nossos colegas do DETRAN, o senhor Fernando aqui representando, o senhor Givaldo Vieira, o Bogestab, também representando o DETRAN. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, que essa instrução de serviço a 197, que ela vem trazer o benefício para nós de que as JTIs precisam se adequar ao sistema, que é aquilo que o DETRAN tanto almeja, que é acertar o sistema de vistoria diante do mercado onde que vive todo corrompido. Nós sabemos que o mercado foi corrompido por várias ECVs, por várias pessoas, e também deixar claro que quem criou esse sistema de vistoria não foi o DETRAN. Essa norma veio de cima, veio do DENATRAN. Lá está escrito, que vocês puderem, você falou que eu tenho 5 minutos, Eu gostaria de ler aqui em algumas e também deixar claro para todos nós que o aumento em relação às vistorias que foram taxadas, o valor de R$ 98,81, R$ 150,36, elas, de uma certa forma, ela nos ajudou muito. Por quê? Nós saímos daquele mercado onde antes nós precisávamos
baixar o nosso preço porque o concorrente fazia as vistorias num menor valor. Né? E isso, quando o Detran veio fixar esse valor, para nós foi de uma importância muito grande, porque saímos de um mercado onde nós colocávamos o valor, o nosso concorrente colocava um valor lá de R$40, de R$30 e fugia a regra que estava afixado na IS e publicada no Diário Oficial. Então, isso muito nos contribuiu para que a gente pudesse trabalhar de forma sem dar desconto, sem aumentar os descontos para os nossos concorrentes, para os nossos despachantes, que muitas vezes pedem desconto. Então, esse setor foi beneficiado de uma certa forma nessa área. Porém, nós estamos questionando a questão da JTI num aumento que, para nós achamos que está abusivo, né? Porque não está cabendo em algum bolso. E nós precisamos ver essa questão. Peço desculpa, estou nervosa, nunca falei aqui. Mas eu gostaria de ler aqui algumas alterações. Artigo 1º, que altera a Instrução de Serviço 47 de 96, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 47, as pessoas jurídicas credenciadas deverão obedecer os preços total e fixo pela contraprestação de serviços de vistoria veicular, dividido de forma pública e estabelecido em quantidade de VRTE, valor referência do Tesouro Estadual. Então, nela aí tem, vocês acho que todos receberam, né? O valor da simplificada, quantas VTRE, 20, 29, 23, 35. E lá no artigo 12, no primeiro, fala, instrução de serviço normativo reproduzida a efeito de 21 de agosto de 2003. Assim, conforme lido e comprovado os artigos da IS 41, apenas 2 são destinados a ECV, que o objetivo tão sonhado que foi a fixação do preço, que fixou o nosso preço na qual eu falei anteriormente, atendendo à legislação federal, todos os demais artigos, logos e técnicos são destinados às PJCI aprimorarem os seus serviços. Mais uma vez eu volto a dizer, a JTI tem que ajustar os preços, são as JCI, elas que têm que se adequar. Importante registrar que o SUMIES trata-se de implantar para todas as PJCI a vistoria eletrônica com tecnologia capaz de garantir requisitos e qualidades requeridas desde a implantação da IS 197 de 2019. Então, quando nós estamos falando da IS 41, nós estamos voltando lá na IS 197, que lá já falava que nós deveríamos, que as PJTIs deveriam estar de acordo com a normalidade daquilo que o Detran havia determinado. Não. Como eu já havia dito, eu quero relembrar as nossas vistorias no nosso estado do Espírito Santo, quando foi implementado lá em 2019 com a Instrução de Serviço 197, foi justamente para moralizar aonde havia
muitas coisas erradas que se passavam, muito veículo furtado que entrava no nosso estado. E com esses avanços, nós entendemos que o mercado só tem a mudar. Nós precisamos, sim, de trabalhar, de receber dignamente, que é o que nós já temos, que eu acredito que o valor de R$ 150,98 que a gente está recebido é um valor que atende uma vez que tivermos um valor reduzido na nossa contratação das PJTIs. Porque as PJTI, elas taxaram o preço delas no valor que elas quiseram. Mas quero lembrar que nós podemos sim buscar isso junto a vocês, junto ao Detran, que sejam revistos e que elas revejam os valores que são passados para nós, porque nós precisamos que esses valores não caiam lá no consumidor final, que não mexa no orçamento, mas que nós possamos estar trabalhando de acordo com as nossas necessidades, sem que a gente burle nenhuma lei, nenhum instrumento do órgão, nem federal, nem estadual, nem municipal, como havia no passado. Quando se criou esse sistema de inteligência artificial, criou também, as pessoas sonegavam, porque não emitia nota fiscal. Muitas empresas deixavam de emitir nota fiscal. E hoje, todos são obrigados a emitir nota fiscal. Então, isso talvez não é de conhecimento de todos, né? Mas isso aconteceu, isso acontece, vocês podem buscar informações, que nós estamos aqui sim, porque queremos acertar a questão dos PJCI, mas o sistema, volto a afirmar, o sistema é bom, tem tudo para estar melhor, tem tudo para a gente trabalhar melhor e para a gente fazer o melhor para o nosso Estado, porque eu acredito que todos nós que somos da ECVs, que pensamos em ter uma ECV séria, que leve para o nosso Estado um Estado seguro, com veículos de segurança, nós temos a certeza que podemos contar com todo o apoio do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, do Detran, porque eu tenho certeza que quando se trata de trabalhar certo, dentro da lei, nós estamos aqui bem representados pelos nossos colegas de ECVs. Tenho certeza que todos estão aqui e querem o melhor para o nosso Estado. Eu não quero mais me estender muito, quero agradecer a oportunidade, dizer que as instruções, elas estão aí, nós podemos acompanhar todas, né, e sabemos que precisamos muito resolver essa questão. Quero agradecer, né, aos deputados a oportunidade, até mesmo a associação, pela oportunidade de estar aqui, de poder falar, de poder mostrar o que é de real. Que o real é que as PJCI precisam baixar o preço para nós. Agora, nós sabemos que, de acordo com as normas que foram implantadas pelo Detran, na IS 197, quem está fugindo ao mercado não é o Detran, e sim as PJCI, porque eles estão cobrando das PJTI aquilo que eles lançaram lá na instrução de serviço 197. Então, hoje nós estamos, eles revogaram, pedindo a 41 para apertar as PJCIs para fazer o acerto. Então, eu acho que tem que ser feito o acerto? Tem sim. Nós estamos aqui para brigar pelo acerto, sim. Mas queremos ser fortes diante de todos e saber que nós estamos unidos e que nós precisamos lutar para o melhoramento das nossas ECVs. Porque nós atendemos, não sei se vocês sabem, gostaria até mesmo de convidar alguns de vocês, deputados, para um dia participar de uma
uma vistoria lá no pátio da vistoria, junto nas SCVs aqui do estado, aqui de Vitória, de Brejetuba. Eu sei que tem vários representantes, o nosso deputado Lucas Escaramuça, que é da minha cidade, da cidade de Linhares, né? Então, também convido para assistir, para vocês verem qual é a importância de uma vistoria bem feita, de um sistema funcionando perfeitamente, e que a gente precisa disso na ponta, porque nós colocamos no mercado os carros que muitos de vocês talvez vão andar, ou alguém, o filho de vocês, nossos filhos, meu filho, netos estarão andando, entende? De repente vão parar numa blitz e estão lá, veículo roubado, e até eles provarem que não foram eles que roubaram, vai ser muito difícil. Então, quero agradecer mais uma vez e pedir desculpas, né? Se disse algo que não agradou. Não, foi muito bem, Valdete, muito obrigado pela manifestação. A gente está tomando nota aqui, vamos inclusive aceitar esse convite. Se for, acho que aqui em Vitória fica mais fácil, né? Porque segunda, terça e quarta a maioria dos deputados estão aqui em Vitória. Então vamos tentar agendar essa ida para acompanhar uma vistoria em loco, né, nas SCVs. E Capitão Assunção já se colocou à disposição para ir em Brejetuba. Gostaria de convidar o Dr. Alvo, que é representante da Mais Valor Vistoria Veicular, que ele também vai fazer uma fala em nome das SCVs, e depois eu vou passar a palavra para o doutor Danilo e depois para os representantes do DETRAN. Boa tarde a todos os deputados, eu cumprimento a mesa, todos os das TIs e SCVs presentes, representantes do DETRAN. Não vou nem tomar muito tempo, deputado, meu colega de profissão também, advogado. Veja bem, o DETRAN ele expede uma instrução normativa a qual não somos contra ela. Nós não estamos aqui manifestando contra a instrução normativa do DETRAN. Nós só somos contra a falta de regulação, que a própria lei de licitação traz isso. E vou usar o termo, perseguição às empresas que entraram com a ação. Porque o DETRAN, a qual falava, olha, se você tem uma vistoria veicular na empresa X, na município X, não pode abrir outra, ou eu não posso vir de Vitória e atender no local lá. Após o ingresso da ação, o DETRAN abre o mercado em municípios, por exemplo, Atílio Viváqua, que nós temos SCVs lá. Porque não estávamos em atividade, não com contrato suspenso. Nosso contrato nunca foi suspenso. Nós não estávamos realizando atividade porque nós não íamos aceitar um aditivo imposto pela PJTI com valores que ia trazer prejuízos ao nosso sustento da empresa. É inadmissível, por coação das PJTIs, nós termos que aceitar um aditivo de uma forma imposta e aí ter que ficar de porta aberta. A nossa empresa nunca fechou as portas. Sempre que o consumidor chegava lá, olha, nós estamos atendendo. Mas a porta estava aberta lá para atender e responder o porquê. Então, quando o DETRAN, estou aqui com o site do DETRAN aberto, ele expede a instrução normativa Alegre, Atílio Viváqua, Brejetuba, Conceição de Castelo, Ibitirama, Irupi, Iuna, Jerônimo Monteiro e Muniz Freire. Esses municípios têm SCVs credenciadas lá. São municípios que entraram com a ação. Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar o nosso custo subir em 400%. Isso não é aceitável. Mas concordamos sim que tem que aumentar a fiscalização, tem que emitir nota fiscal. Isso concordamos. Fiscalize. O poder fiscalizatório está na mão do DETRAN. A responsabilidade não é só das PJTIs, apesar de ser eles o culpado. Mas também quem tem que fiscalizar e tem poder para isso é o DETRAN. Quem tem poder para combater a corrupção, a falta de nota fiscal, quem tem poder para combater os valores abaixo do permitido é o órgão DETRAN. Não posso passar isso para as PJTI. Não posso passar isso para o consumidor. Há umas semanas atrás, tivemos uma reunião com o deputado Chambinho, onde apresentamos uma solução. Vamos ratear a despesa. Parte o consumidor paga, parte a PJTI paga, parte as SCVs pagam. E o DETRAN
passou o serviço para as SCVs, veja bem, antes as vistorias eram realizadas pelo Detran, esse serviço é passado, mas o Detran não reduz a taxa de transferência. A taxa de transferência do Detran é a mesma de VRTE. Ele não faz mais o serviço, terceirizou o serviço e o valor dele é o mesmo. Por que o Detran não reduz a taxa, então aumenta na ponta para o consumidor? Por que não teve essa solução? Por que não chamou as SCVs? Vamos negociar, vamos conversar. É só canetada, instrução normativa e imposição. Nós temos consumidores há 3 dias aguardando devolução de dinheiro, casos da inteligência artificial sendo desligada. E quer vir falar que passaram na POC? Que POC que foi essa feita? Que teste que foi feito com as PJTIs? Se está com esses problemas agora? Me prova os testes então, porque se era para a nota fiscal estar integrada ao sistema, não está funcionando. Você tem que pegar a nota fiscal no site da prefeitura e integrar depois. Não, mas a nota fiscal era para estar tudo junto, integrada, realizando ao mesmo tempo, funcionando num fluxo perfeito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então veja bem, nós temos que atentar a isso. O órgão responsável, sim, é o Detran. Quem tem que dar explicações e fiscalização é o Detran. Como há uns dias atrás eu conversei com uma pessoa do Detran e falei, eu te convido lá na minha SCV, a qual eu represento, e fiscalizar. Pode olhar todas as notas. Minha ISO 9001 é certificada pela BNT. O meu seguro é Porto Seguro. Pode olhar todos os documentos de cabo a rabo, de rabo a cabo. Pode fiscalizar, é direito e dever do Detran fiscalizar. Agora, quando eu não quero fiscalizar, quando eu não vou fiscalizar, eu quero passar essa responsabilidade para outro. E isso não dá para aceitar, porque essa conta só tem uma pessoa pagando, que é as SCVs aqui representadas. Essa conta só tem as SCVs pagando. Então a gente pede conta do deputado Mazinho, deputada Janete, Lucas, deputado Capitão Assunção, a gente conta com a colaboração dessa comissão para entender, compreender e chegarmos a um consenso. Tem empresários aqui responsáveis por empregos, renda para as famílias. Nós queremos um consenso, não queremos briga de Detran e SCVs. Nós queremos sentar, conversar. Vamos reduzir a taxa do Detran e aumentar aqui o valor da vistoria para cobrir esse preço da PJTI, já que o Detran não mais presta esse serviço. Os números foram entregues ao deputado Chambinho com relação à nossa ideia. Não estou com eles aqui agora. Mas há soluções possíveis dentro do consenso e da conversa. Nem precisaria ter chego ao momento de uma ação judicial e ter uma liminar como essa. Não precisaria essa postura do diretor do Detran em abrir o mercado onde tem SCVs ou PVVs, que são extensões da SCVs. Não precisaria desse tipo de postura. Basta chamar as SCVs para uma mesa e conversar. Como uma reunião como essa, basta o diretor comparecer ou seus representantes com poder de decisão e negociar e conversarmos, chegarmos a um consenso. Agora, o que não dá é para continuar com essa novela e as SCVs sendo prejudicadas diariamente e, principal, o consumidor. Como eu falei, tem consumidor há 3 dias esperando devolução de dinheiro, porque quem recebe é a PJTI agora, não é a SCV mais. Então depende da SCV cancelar o laudo no Detran, demora 3 dias essa autorização, 2 dias, a gente vai lá no sistema, devolve a nossa parte, o que a SCV recebeu, e depois a PJTI vai lá e faz devolução total para o cliente. Isso é violação de direito do consumidor. O consumidor tem que ter o retorno do seu dinheiro, já que o laudo não foi feito, na hora. Mas como que nós vamos devolver? Não é com a gente mais o sistema financeiro. Eu não posso ir na conta da SCV e devolver o dinheiro. Está com a PJTI agora. Eles recebem, eles demoram 48 horas para repassar, e a gente tem que ficar lá conferindo para ver se foi repassado corretamente. Então nós temos violação de direito do consumidor, nós temos violação da lei de licitação e eu conto com o apoio dessa comissão. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Alvo Morandi. Nós estamos tomando nota aqui de todas
os argumentos e falas. Eu gostaria de passar agora para o doutor Danilo Oliveira Costa, que é do IBD Trânsito, Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito. Poderia ligar o microfone? Doutor Danilo está operado e não consegue. Ele está aqui na mesa do, se não me engano, do deputado do Dari Pagung. Hudson Leal, que é do lado do Dari, né? Qualquer um dos dois ele resolve. Aí ligou. Doutor Danilo, fique à vontade aí no prazo de 5 minutos. Se precisar estender mais um pouquinho, só avisar. Perfeito. Boa tarde a todos. Cumprimento o dispositivo, a mesa, na pessoa do deputado Mazinho, um grande companheiro aí do sistema OAB, e que hoje nos reencontramos aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, para poder tentar, dentro da nossa missão institucional do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, ajudar e colaborar nesse debate, que é muito importante. Para que os senhores deputados entendam, a vistoria veicular ela é importante para a segurança pública e principalmente para a segurança viária, onde nós perdemos tantas vidas por ano e gastamos tanto dinheiro com saúde pública e com a questão de seguridade social. O Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito é uma entidade que tem 17 representantes no Brasil e temos um acordo de cooperação técnica com a AND, que é a Associação Nacional dos Detrans, para exatamente colaborar e ajudar nos marcos regulatórios existentes no Sistema Nacional de Trânsito e, nesse caso, as instruções de serviços que estão sendo questionadas. Nossa missão aqui é institucional, nós não temos um lado que não seja a lei, a transparência e aquilo que é melhor para o nosso Estado democrático, em especial na parte do direito de trânsito. Trazendo esses conceitos e a nossa função nessa audiência pública, eu fico assim, muito feliz em ver empresários, o Detran, a Casa do Povo discutindo esse tipo de assunto para que a gente tenha uma norma mais eficiente. A gente às vezes esquece que na Constituição Federal a gente tem legalidade, transparência, mas falta às vezes a análise do princípio da eficiência e os marcos regulatórios devem ser construídos sempre também obedecendo esse princípio constitucional. Dentro da instrução de serviço e do todo o arcabouço que a gente analisou de marcos regulatórios no Estado do Espírito Santo, a gente lembra do Sistema Nacional de Trânsito, onde a gente tem Constituição Federal, CTB, resoluções do CONTRAN e depois as portarias ou instruções locais dos Detrans. E o que rege a matéria que nós estamos discutindo aqui, principalmente uma resolução de número 977 do CONTRAN, que é a resolução que determina, inclusive, a forma de credenciamento das empresas ECVs, dizendo, inclusive, lá os critérios a serem obedecidos mínimos para credenciamento dessas empresas pelos estados. Lembrando que o poder de polícia, ele é indelegável. Então, quando a polícia fazia as vistorias veiculares, ela exercia o próprio poder de polícia e hoje as ECVs, elas fazem um apoio técnico, sendo que a decisão finalística cabe ao Detran, de validar ou não aquele laudo que tem algum tipo de apontamento, aprovação ou até reprovação. E isso é indelegável. Um segundo quesito que consta na resolução é que todas essas empresas elas têm a necessidade e a obrigação de exercerem somente esse tipo de atividade, inclusive constando no contrato social, atuação exclusiva na atividade de vistoria veicular. Nenhuma xerox essas empresas podem comercializar, demonstrando a seriedade disto, para que não haja um conflito de interesses ou atividades incompatíveis que possam macular o resultado daquelas vistorias veiculares, mas também o olhar econômico, que esses empresários que investem não podem inovar, eles só podem exercer atividade e a única fonte de receita deles é a vistoria veicular, então eles não têm como se reinventar na parte de empreendedorismo. Então há um olhar muito interessante que focal nessa questão da atividade exclusiva. A gente tem aqui que olhar sempre no arcabouço dos marcos regulatórios 3 pilares, que é o que a gente trabalha dentro do Instituto. O primeiro pilar é essencial, o cidadão. Então, quando a gente constrói um marco regulatório, a gente tem que olhar primeiramente para o cidadão. Em segundo, o próprio Estado, na sua capacidade de gerir, governar e fiscalizar as atividades que ele delega.
Por fim, a iniciativa privada, que é tão importante quanto as outras, porque a gente precisa dar segurança jurídica a esses empresários que investiram e que são contratados pelo Estado através do modelo de credenciamento. A nova Lei 14.133 diz que o credenciamento agora, que era algo doutrinário, agora a 14.133 trouxe como modelo de contratação. O Estado está contratando esses senhores que falaram aqui para exercer uma atividade que seria do Estado e está delegando uma parte dessa atividade para esses empresários e que eles precisam trazer e ter segurança jurídica dos seus investimentos, obviamente com toda a segurança e credibilidade que essas atividades têm inerentes a ela. Quando a gente olha as instruções de serviço, deputado Mazinho, a gente vê que ela visa segurança pública, porque ela quer sim trazer mecanismos tecnológicos, aprendendo, óbvio, com a iniciativa privada, IoT, Machine Learning, inteligência artificial, para poder trazer ainda mais acurácia ao serviço de vistoria veicular, evitando que hajam crimes que passam pela vistoria veicular, clonagem de veículo, que lá na ponta, o coronel deve saber, é exatamente o que facilita o furto e o roubo de veículos, porque a pessoa sabe que vai ter como desmontar aquele veículo ou trepar, como dizem aí no linguajar mais vulgar, em outro veículo original e assim as peças que foram ali do veículo roubado serem comercializadas ou colocadas em veículos que não deveriam estar em circulação. A segurança viária, porque essas empresas e as SCVs, elas fazem, num primeiro plano, o que é feito nas blitz. Elas verificam as condições do veículo quanto a condições de segurança. Para-brisa, pneus, placa de identificação veicular para que os veículos sejam multados, autuados se estiverem cometendo algum tipo de infração de trânsito. Então, essas empresas são o primeiro filtro da segurança veicular para que os veículos em circulação estejam aptos na parte de segurança a circularem. Temos também nessa instrução a sonegação fiscal. Isso é histórico dentro do sistema de credenciamento do DETRAN, em várias atividades, em que há uma necessidade de uma fiscalização mais efetiva, e aquela fiscalização de ir uma viatura com agentes ou com prepostos às empresas, isso já ficou para o passado e hoje são os sistemas que fazem isso através de customizações e verificações sistêmicas, se a nota foi emitida, se foi paga, se tem um arquivo XML, se o preço praticado é o que exatamente está previsto, tanto para não cobrar abaixo nem cobrar acima. Então, essas são as ferramentas tecnológicas que hoje são dispostas e o Estado do Espírito Santo está de parabéns porque tem trazido essas inovações que estão acontecendo em todo o Brasil. Hoje a gente contabiliza mais de 15 portarias ou instruções que têm esse objetivo em várias faces. A gente tem no processo de formação do condutor, nós temos na placa de identificação veicular, nós temos na vistoria, então a gente está usando a tecnologia a nosso favor para fiscalizar e trazer segurança aos serviços de trânsito praticados pelos DETRANs. Não querendo me alongar, mas trazer importantes contribuições, então hoje o que eu vejo aqui é uma discussão muito focada na resolução 14, na Lei 14.133, que nós já temos pareceres do TCU, de alguns tribunais de contas estaduais, e a legislação é clara. No seu artigo 79, ela diz que o modelo de credenciamento é um modelo de credenciamento onde eu estou contratando uma empresa terceira e essa empresa terceira eu tenho que trazer para ela viabilidade econômica, através de um estudo de mercado e de demanda para saber quantas empresas cabem para fornecimento desse tipo de serviço, para que eu tenha um parceiro forte e saudável financeiramente. Segundo, eu tenho que fazer um estudo de preço e de mercado para precificar, então agora eu preciso ter um preço público, onde naquele preço público eu vou trazer as características de demanda e de insumos consumidos para compor o preço, e assim o cidadão está preservado e não vai ser surpreendido com sobrepreço, e também o empresário não vai ser surpreendido com a concorrência predatória, em que grandes talvez empresas venham e tentem até tirar do mercado outros menores. Também a gente tem a questão da capilaridade, para que a gente consiga ter empresas em todo o estado do Espírito Santo atendendo a demanda dos cidadãos. Então, o estudo é importante para que a gente tenha isso. E tem um terceiro, que é possível, não é obrigatório, que é a divisão equitativa.
em que, para que eu exatamente dê a esse sistema toda uma segurança, eu vou distribuir de forma equitativa entre aqueles que estão credenciados, porque, inclusive, eu tenho uma capacidade de gerir e olhar a divisão, o preço, e assim o credenciamento estar aberto, mas conforme o acréscimo de demanda. Então, eu tenho mais frota, eu tenho mais serviço, eu preciso de mais empresas para fornecer esse tipo de serviço. Então, esse é o arcabouço da 14133. E agora a gente divide as matérias. ECV, conforme a resolução do CONTRAN, tem que ser credenciamento. Está lá, é uma lei federal e que só pode ser contratado desse formato, não tem dúvida. As TIs, aí vem a grande questão. A TI não pode ser credenciada, inclusive pela 14133. Sistemas devem ser homologados. O Estado, a Federação, a União, não contrata sistemas, exceto que sejam sistemas fornecidos pelo próprio órgão e que queira, através desse contrato de licitação, ela contratar uma empresa de TI para fornecimento. Mas, quando ela traz um processo de homologação, ela abre o mercado. E abrindo o mercado, nós vamos ter aí diversas TIs que, conforme o cumprimento das regras sistêmicas estabelecidas pelo órgão, aí sim ele pode estabelecer, ela se homologue ou não. Então, ela vai ter que cumprir requisitos técnicos. E as TIs vão ser reguladas por mercado. Então, meu filho tem 10 anos, ele pode ser uma sumidade em programação e ele resolver desenvolver um sistema para o pai que tem uma ECV. Se ele cumprir os requisitos técnicos exigidos pelo DETRAN, ele se habilita, se homologa e vai cobrar o valor que ele consiga entrar no mercado. Assim como se nós tivermos alguém do Vale do Silício que tem interesse nesse tipo de prestação de serviço, ele vai se homologar, se cadastrar e também vai praticar esses valores. Por que a gente diz que a TI não deve ser credenciada? Porque a 14133 diz, a TI eu não vou poder estipular mercado, não vou estipular preço e também não vou fazer controle de demanda, porque a TI ela tem uma função que não é a prestação do serviço público, e sim uma questão acessória para que o verdadeiro credenciado consiga prestar o seu tipo de serviço. Foi falado aqui sobre a questão de pagamento. Então, hoje nós temos aí, como meio de pagamento, várias soluções que não precisam ser uma. Então, nós temos Mercado Pago, nós temos o Pix, que são por vários bancos, nós temos um sistema. Então, quem faz a compra em sistemas eletrônicos sabem que ali nós temos meios de pagamento e que podem ser infinitos conforme a sua conveniência. Então, se você quer um que tem uma taxa menor ou que tem um delay, que se chama o D, que é o prazo de retorno desse dinheiro, você vai escolher a maquineta que você quiser. Se essa maquineta passa no crédito, à vista, no Pix, então o sistema que você vai estar contratando, você tem que escolher dentro de todas essas vantagens que ela traga para a sua empresa. E assim você fazer a livre contratação de quem vai fornecer para você esse insumo para que ao final haja essa prestação de serviço. Então, essas são as singelas contribuições que o Instituto vem a trazer. Estamos à disposição para trazer isso, inclusive, em documento oficial, assinado pelo Instituto e seus integrantes, para que aí a gente tenha um debate técnico e consigamos contribuir para que essas instruções sejam consolidadas e tragam para o Estado do Espírito Santo segurança viária, segurança jurídica, até porque as vidas no trânsito importam e a gente precisa realmente trabalhar com isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Danilo, pelas considerações e informações. Eu gostaria de perguntar aqui aos nossos colegas do DETRAN, quem vai falar primeiro, Fernando ou Kleber? Fernando? Fica à vontade, Fernando, se quiser falar do púlpito, é melhor que fica... Fernando é assessor especial da Diretoria-Geral do DETRAN.
Oi, agora sim. Ótimo. Obrigado, deputado. Boa tarde, deputado Mazinho, presidente da comissão, e na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar também os demais deputados presentes. Queria cumprimentar o doutor Danilo, que trouxe um amplo conhecimento na área de trânsito, que muito nos agrega nesse debate. Cumprimentar também as empresas de vistoria do Espírito Santo, que prestam um serviço de extrema relevância para a população capixaba e para todo o serviço de trânsito no estado do Espírito Santo. Eu sou servidor do DETRAN desde o ano de 2016, ou seja, eu já estava no DETRAN quando iniciou essa gestão. Tive a oportunidade de ser gerente de veículos do órgão por aproximadamente um ano, então conheci a sistemática de trânsito muito brevemente. Anteriormente a mim, Coronel Bogestab foi o responsável pela área de veículos por outros 5 anos aproximadamente. Então, todas essas mudanças ocorreram durante a nossa gestão, o nosso acompanhamento. E anteriormente a 2019, deputado Mazinho, as vistorias aconteciam da seguinte maneira: os veículos transferidos dentro do estado do Espírito Santo realizavam a vistoria veicular na Ciretrans, e os veículos que vinham de fora do estado precisavam primeiro ser submetidos a uma vistoria na Polícia Civil. Isso era um completo caos. A gente tinha casos de clonagem de veículo, veículos furtados que eram transferidos, isso acontecia diariamente. Era necessário fazer uma mudança no sistema. Só que, como tudo no DETRAN, qualquer mudança que seja um pouco mais substancial, ela é extremamente problemática. A gente enfrenta problemas com as categorias que atuam no setor, como a gente enfrentou lá atrás com a própria Polícia Civil, com os servidores do DETRAN que realizavam as vistorias, foi também problemático. Mas foi necessária muita coragem e o nosso atual diretor Givaldo fez as mudanças necessárias e implementou o modelo de credenciamento de vistoria, que possibilitou que todas as ACVs que estão aqui hoje se credenciassem e começassem a prestar serviço ao Estado. Só que a gente continuou identificando alguns problemas, como, por exemplo, em 2020, nós identificamos empresas de vistoria fazendo vistoria até por R$30. Era uma prática completamente predatória, que aí sim inviabilizava o funcionamento das ACVs. R$30 com total certeza, eu digo que ela não remunera o risco de uma empresa de vistoria. Então o DETRAN veio naquele momento e regulou um valor mínimo. Falou, olha, abaixo desse valor é inviável se fazer vistoria no Espírito Santo. E o valor máximo continuou previsto no mesmo atualmente vigente. Só que o DETRAN faz hoje aproximadamente 35 mil vistorias no mês. É impossível o ser humano conferir todas as 35 mil vistorias todos os dias. Então, se tornou necessário que fosse elevado o nível de segurança, implementando a inteligência artificial. Isso já está em vigor no estado do Mato Grosso, isso é uma tendência nos demais estados do país, e vem se mostrando extremamente vantajosa. Está na tribuna de hoje, inclusive, que uma das ACVs, prestando um serviço de qualidade, na última sexta-feira, identificou um veículo na vistoria com indicativo de furto e roubo. Era um veículo completamente irregular e que, diga-se de passagem, em 2021, já sob a sistemática de credenciamento de ACVs, foi aprovado no laudo de vistoria já com indicativo de furto e roubo, que ele era roubado em 2014. A nova sistemática com a implementação tecnológica que trouxe possibilitou que isso fosse identificado. Mas eu acho que o problema, a discussão que nós temos aqui hoje não é nem em relação à eficácia dessa sistemática, porque eu acho que é praticamente unanimidade que as implementações tecnológicas trouxeram um importante avanço para a população do Espírito Santo e elas devem ser mantidas. Pelo que nós temos conhecimento, e eu me reuni pessoalmente por várias vezes com dezenas de representantes de ACVs, algumas vezes em reunião online, outras várias vezes em reuniões presenciais. O diretor Givaldo recebeu alguns deles, e o questionamento se dá em relação aos valores cobrados pela tecnologia. Logicamente que se a gente exige uma tecnologia superior ao que era exigido anteriormente, e aqui eu me arrisco a dizer que anteriormente à nova regra, as empresas de tecnologia nada faziam senão encaminhar imagens ao DETRAN, logicamente que isso vai ter uma elevação de valor. Se esse valor será R$40, será R$30, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer qual o valor que ela pode cobrar. Mas aqui eu estive
despachando pessoalmente com o magistrado que está analisando a ação judicial ajuizada por algumas das empresas, e a problemática que nós identificamos está justamente na nomenclatura credenciamento, que foi, a meu ver, equivocadamente utilizado em 2019, porque o DETRAN nunca credenciou empresa de sistema. Estampadora de placa, por exemplo, o sistema é homologado. A Senatran homologa sistemas. Então, o DETRAN não credencia sistemas. O DETRAN homologa sistemas que devem ser utilizados pelas empresas. Mas, em 2019, equivocadamente utilizou-se o termo credenciamento. O magistrado deu uma decisão, nos dando 30 dias para poder adequar ou fixar o valor, ou voltar ao valor que era anteriormente. A PGE, salvo engano, recebeu essa decisão no final da última semana. Está fazendo a análise necessária e o DETRAN permanece com diálogo aberto com as empresas, intermediando negociações com as empresas de tecnologia, mas o que eu posso dizer, até de experiência própria, pelo que aconteceu na sistemática de estampagem de placa, é que os valores se ajustam. Eu lembro quando a gente fez a alteração da normativa para a estampadora de placa, deputado Mazinho, as primeiras empresas de sistema homologadas chegaram a cobrar R$100 pelo sistema, por cada veículo. Esse valor hoje, com a placa, salvo engano, acho que tem inclusive o proprietário de empresa de placa aí, esse valor hoje com a matéria-prima está em 28. O mercado se ajusta naturalmente. No Espírito Santo hoje nós temos 8 empresas já com um sistema homologado a prestar serviço. Temos uma 9ª empresa que já requereu, está em processo de homologação. Então a nossa expectativa é que passados aí 30 dias, 40 dias, esse preço vai se estabilizar e as empresas vão conseguir respirar um pouco melhor. De qualquer maneira, o DETRAN permanece de portas abertas, com diálogo aberto, tanto com os empresários quanto com os deputados, e no que depender de nós, podem contar que a gente vai recebê-lo sempre que possível. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Fernando. Gostaria de passar a palavra também para o nosso coordenador de projetos do DETRAN, Coronel Kleber Bongestab. Boa tarde, senhores deputados, deputadas. Eu só queria complementar a fala do doutor Fernando, no sentido de que nunca houve interesse do DETRAN em intervir na atividade das ECVs nos municípios X, Y e Z, lá relacionados numa suposta, nas empresas que entraram com a ação. O que nós tivemos lá foi: fiquei sem prestar o serviço, eu, o órgão de trânsito, fiquei sem prestar o serviço em alguns municípios, e a ideia que nós adotamos lá é que poderíamos abrir uma exceção, foi por 15 dias, para que as empresas, nos municípios onde não estava sendo prestado serviço, empresas de fora, pudessem entrar provisoriamente, para não deixar o proprietário do veículo sem o serviço prestado. Então, foi uma ação transitória para safar uma pane relacionada ao interesse público. Nós precisamos que aquele serviço fosse prestado, senão não ia ter transferência de veículo naqueles locais, ou obrigaria os proprietários a se deslocarem para outros municípios. Então, foi essa a intenção com a IES, lá que deu os 15 dias, e o demais foi falado por Fernando já. Perfeito? Muito obrigado. Isso, já voltou tudo ao normal. A gente não tem mais problema nenhum. Então, obrigado, Coronel Kleber Bongestab. Como não temos mais inscritos, eu vou passar aqui aos deputados, para se quiserem fazer alguma pergunta, algum dos nossos convidados que foram oradores, tanto das ECVs como do DETRAN, como do Instituto. Começar aqui por algum deputado, gostaria de se manifestar, deputado Lucas, deputado Capitão, deputado Lucas Escaramuça. Deputado Lucas Escaramuça, por favor, liberar o microfone. Não, ele está ali. Aproveitar, cumprimentar o deputado Deninho, que também é membro da comissão, que está chegando. Bom, o deputado Mazinho, eu acho assim que, vou ser bem breve, eu tenho acompanhado também, tenho amigos que prestam serviço no setor, que o coronel falou agora, eu acho que foi pontual, eu acho que foi muito bem
longe de mim qualquer intuito de querer fazer uma fala que protagonize uma conexão, uma afirmação de um setor. Muito pelo contrário, o que a gente busca aqui é solução. É isso. Então, o que o coronel diz, aquela entrada naquele momento, naquelas cidades, a fala dele faz todo sentido. Era uma atividade de interesse público e a população não tem que pagar o preço com o desarranjo que foi posto. Não interessa botar a culpa em quem. Se houve um erro no custo da cobrança, a não prestação de serviço motivou a uma ação pontual que não era desejada por ninguém, eu tenho certeza disso, mas que teria que acontecer. Agora, o que eu tenho disso tudo é que, para mim, é ponto comum, ponto comum, e eu acho que é o ponto que a gente entra aqui, Mazinho, de que existe um custo efetivamente excessivo hoje para esses operadores, para essas pessoas jurídicas, que são os ECVs, que estão sendo suportados exclusivamente por eles e que, de fato, inviabiliza o exercício da iniciativa privada no momento, ou traz transtornos enormes que precisam de ser reajustados o mais rápido possível. Para mim, esse é o objetivo central disso tudo. E assim, Mazinho, falo isso com muita clareza, por quê? Porque eu sou um ator político também, e eu participei de processos políticos, e os processos políticos, eles têm a ver com contentamentos ou não por representações. E eu sempre vi esse setor defender muito, né? Por exemplo, o nosso diretor-geral, Givaldo, quando eu falo defender o protagonismo do trabalho e etc. Sempre vi, nas minhas andanças, eu vi grandes elogios, né, da administração do Detran, da pessoa, inclusive, do Givaldo, pelo seu protagonismo de trabalho. E aí é muito fruto do que o colega colocou aqui no início, dessa evolução necessária, dialogada, responsável, que ao longo do tempo trouxe ganhos e elogios desse setor que hoje está descontente com esse fato pontual. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que há uma solução para isso, e ela precisa de ocorrer o mais rápido possível. E nesse aspecto, eu vejo que o setor tem razão. Você, da noite para o dia, suportar um ônus financeiro de 400%, não dá. A iniciativa privada, de fato, não comunga, não tem como comungar administrativamente com isso, né? O mercado não comunga, porque ele tem um feedback do consumidor também. Então, eu acho que o ponto central de discussão é essa. Se existe um caminho a ser buscado para resolver isso, ainda que provisoriamente, para depois achar um caminho definitivo, eu acho que seria o ponto comum, e aí é onde a gente entra para tentar construir isso administrativamente. Até porque nós não fazemos gestão pública, né? A gente não faz, a gente conduz caminhos para que ela seja bem feita. E a gente age em cima do que a gente acha que existe um desacerto legal. Eu não vi nenhum fato aqui, ninguém discutindo aqui da importância e da eficiência da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial veio como um instrumento seguro, importante e que traz ganho para todos, para o consumidor final, para o Estado e principalmente para os prestadores de serviços, para as ECVs. O que não dá, e que eu tenho visto colocar com clareza, é como isso foi apresentado economicamente. E eu acho que é uma vontade do Detran também achar um caminho para isso. Eu vi muita serenidade na fala dos colegas, muita serenidade, né? E essa forma comportamental, ela diz um recado. Eu acho que vocês estão buscando um caminho, a gente só precisa que ele aconteça logo, porque o prejuízo está sendo grande de lá. E assim, eu vou resumir. Eu não tenho visto, como a Val, eu chamo de Val, que é uma colega minha, eu não vejo ela fazer esse embate com o coração leve, porque
ao longo da história eu vi, deputado Mazinho, a Val fazer grandes defesas do sistema do DETRAN, dos profissionais do DETRAN, né? Eu sempre vi isso nela, como ela e tantos outros que estão aqui defendem esse sistema, acreditam nessa atividade e querem o melhor. Então, assim, eu vejo muitas vezes eles fazendo essa defesa, sabe, o coração não está leve, mas precisam efetivamente fazer. Precisam efetivamente fazer. Não estou vendo nenhum discurso aqui politizado, de cunho ideológico, querendo repercussão midiática, que é próprio dos tempos de hoje. Gente trabalhando em rede para ter repercussão, ganho midiático, até tarde e no outro dia. E quem ganha com isso? Certamente não são vocês, não é ninguém, né? É quem não trabalha. E eu não estou vendo isso aqui. E isso é próprio dessa casa. Às vezes a gente vê muito isso aqui, né? Vê muito isso aqui. Pessoas que não trabalham, não estão produzindo, fazendo esse tipo de discurso e dividindo o Estado, dividindo o setor, dividindo quem produz. É muito pelo contrário. Eu vejo todo mundo achando um caminho e achando assim, com jeito. Porque é um setor da iniciativa privada que gosta do setor público e vice-versa. Então, assim, estou aqui para construir o melhor caminho com vocês, tá? Com vocês. Com o órgão, porque eu sei que é um órgão que tem se esforçado, a gente viu, para evoluir muito e tem conseguido evoluir muito. Vocês estão de parabéns, tá? E com o setor agora que guarda razão nesse aspecto econômico da forma que foi implantada a inteligência virtual, tá? Então, artificial. Então, assim, deputado Mazinho, te parabenizar por essa conduta, por essa forma, essa casa está aqui para isso. E acho que a gente consegue juntos agora, a partir de então, unirmos todos os atores aqui e achar o mais rápido possível, a partir de agora, né, o caminho para essa solução, tá bom? Obrigado, deputado Lucas. A deputada Janete também gostaria de se manifestar. Depois o deputado Lucas Polese. Eu vou procurar ser breve. Eu estou com uma preocupação, porque a gente que anda muito interior, a gente acaba se deparando e sendo sondado por esses colegas, que muitos a gente conhece, que estão à frente das empresas de vistoria no Espírito Santo, abrindo a sua empresa e que presta esse serviço em diversas localidades. E uma grande preocupação realmente com esse aumento de custo, com a empresa de tecnologia e informação, é exatamente de quebrarem, porque o DETRAN, ele presta as informações de que o valor tabelado, ele já era um valor significativo, um valor cheio, e que muitas vezes não era usado pelas empresas. Poxa, que maravilha, porque isso era ótimo para o consumidor, que ele podia até fazer uma vistoria com um valor menor. Então era bom para o consumidor. A gente não tem que se alegrar com isso e fazer com que o empresário use o custo cheio, porque aí ele cobre o serviço da empresa de TI e, com isso, ele impacta. Que bom que ele estava podendo cobrar um pouco menos e fazer até poder estar ali disputando o melhor mercado, porque a concorrência dava para ele fazer isso, já que ele tinha, a princípio, muitos não atingiram em alguns serviços o patamar máximo da tabela. Mas eles colocaram, inclusive amigos meus que são muito simples, pessoas que lutam com dificuldade e que abriram esse negócio colocando a dificuldade em tocar e que certamente muitos acabariam fechando as portas em decorrência da atividade, ela não está dando um retorno satisfatório para você manter os custos. Bom, e o que me preocupou é que alguns têm alegado que foram basicamente obrigados, coagidos a assinar contratos com essas empresas de TI. Isso me preocupa, eu queria até ver se isso daqui vem à tona, se isso aqui, se é verdade por parte do DETRAN, se é verdade por parte de empresas, porque... Pois é, pela manifestação nós já temos a resposta, Mazinho. Houve coação, para que alguns assinassem. Por que fariam essa demonstração pública?
né? Então, o negócio, isso sim nos preocupa. Isso nos preocupa. Eu conheço o diretor-geral do Detran, Givaldo, tem por ele uma grande admiração, carinho e respeito, sempre trabalhamos juntos, mas a gente sabe que muitas vezes nem tudo passa pelo diretor. Quem passa essas informações nem sempre é o diretor. Então, assim, precisa isso ser investigado. Precisa ser investigado e é papel nosso, deputado Mazinho, verificar se isso de fato aconteceu por parte de um serviço público que veio para poder trazer mais segurança. Eu entendo que realmente os próprios empresários dessa área têm colocado aqui, vocês viram, que foi colocado pelaquela moça, esqueci o nome dela, que representa o setor... Valdete, foi colocado de que realmente o sistema ele confere uma maior segurança, é importante. O que está se questionando é essa coação, que aí realmente para mim é grave isso, se isso aconteceu, e a demonstração aqui, ela não deixa dúvida, vocês estão aqui, são servidores do Detran. A pessoa, para botar a cara na reta, sabe que muitas vezes ela acaba sofrendo represálias por conta disso. E a manifestação aqui foi quase que unânime de quem está aqui presente dessa coação. E segundo, há que se encontrar um meio termo, onde esse custo possa ser dividido. Sempre sai ou do bolso do empresário ou da sociedade, ou do cliente. Sempre vem para as costas do cliente. Aumentar a tabela vai impactar nas costas do cliente, que não aguenta mais pagar por tudo nesse país. Paga para cuspir, paga para beber água, paga para andar, paga por tudo. Nós pagamos por tudo, né? Já inventaram de tudo. Esse Denatran inventa de tudo. Já teve até kit para a saúde, que sinceramente não ajudava nem numa picada de formiga, aquele kit resolvia o problema, uma vergonha. Depois veio o extintor, ninguém mais tem extintor em carro. Depois, se a gente for falar aqui as aberrações que o Contran, que o Denatran já obrigaram, o governo me lembra Fernando Henrique, todo mundo desesperado para poder ter o kitzinho, porque se fosse pego a multa era cabeluda. Então, assim, coisas discrepantes, vergonhosas. É um dos segmentos que mais arrecada e a gente não vê a cor desse dinheiro em retorno para a sociedade. Então, há que se ver aqui um caminho. Para isso nós fizemos essa reunião. Nós estamos, inclusive, nós acabamos comprometendo a reunião da Comissão de Justiça, que é para poder estar analisando diversos projetos que vêm para a pauta, valorizando esse debate, valorizando o entendimento, buscando esse entendimento. 143 projetos na pauta, estão aqui na Comissão de Justiça, e nós demos uma interrompida, o presidente deu essa interrompida, está aqui praticamente composta a Comissão de Justiça para ouvi-los. Então, esse esforço nosso, ele tem, de vocês que estão aqui, ele tem que resultar no entendimento. E o entendimento necessário é de que essa questão, essa responsabilidade seja dividida, que seja minorado essa situação, porque de um lado você quebra o segmento, do outro lado você pode impactar a sociedade, e no meio está a segurança que o Detran coloca e que é importante para a sociedade também. Então, como que a gente faz com que essa segurança seja conferida, conversando melhor com essas empresas de TI, para poder fazer uma redução nos custos, sob pena de vocês pegarem e fazer uma licitação. Também não entendo por que convênio. Não entendo, convênio já deu problema com a gente. Lembra da máfia do guincho? Era tudo convênio. Claro que nós não podemos nem pensar em voltar. Isso eram convênios. Eram convênios, e tinha gente, inclusive, de dentro do Detran, que foi diretor e que botou a empresinha dele para poder guinchar, e que era conveniado. Fizemos um convênio, inventamos essa modalidade de convênio no lugar da licitação, e a gente viu no que deu. Porque infelizmente o ser humano é uma tristeza. Quando tem o ser humano do outro lado, sabe, ele arranja de todos os jeitos para poder tirar vantagem
de uma situação que para nós é importante. Então eu acho que é isso, eu acho que há de que se abrir melhor isso. Quando não é convênio, vem a licitação. Aí a licitação, nós temos serviço muitas vezes por um menor preço, por um melhor preço, por um custo melhor. Tem que se fazer alguma coisa. Não dá para quebrar um setor que está contribuindo, não dá para poder impactar na sociedade, e a segurança é importante. Nós temos esses 3 elementos e aí cabe ao DETRAN e à pressão da Assembleia trabalhar na construção desse entendimento para que esses custos eles sejam melhor equacionados de forma que não quebre ninguém e traga conforto e segurança para a sociedade. Obrigado, deputada Janete. Nós já temos aqui, durante as falas, eu já fui anotando e fiz algumas propostas de encaminhamento para, ao final, a gente poder discutir aqui com os deputados e aprovar ou não. E antes eu vou ouvir o deputado Lucas Polezi. Funcionando? Pois é, pelo que a gente percebeu aqui, até conversando com os setores, acho que essa é a 3ª semana, né, deputado Mazinho, presidente, que a gente está trazendo essa pauta aqui para a CCJ. A gente tem sido muito cobrado de todo o setor. Eu fui em Colatina, Soretama, conversei com várias empresas do segmento. Teve gente que reformou o segmento inteiro e agora está pensando em fechar. Está com a empresa toda reformada lá e pensando em fechar porque não está vendo condição de obter lucro. Pelo que eu estou vendo, é um consenso que o sistema é importante. Ele traz mais segurança, isso é consenso. Todo mundo, pelo que a gente ouviu de todas as partes, está entendendo isso. Só que acho que faltou mais diálogo na construção disso. Acho que, pelo que a gente conversou com o setor, tinha grupo de mais de 100 despachantes. Então, quer dizer, não é uma coisa isolada, a gente não tem como concluir isso. Como é que todas as pessoas estão reclamando de uma coisa inventada? Não tem como, é um problema real. Só que faltou dialogar mais e não fazer dessa forma meio que coercitiva. Infelizmente, meio que empurrado, né? Igual aquele TAC de municipalização das escolas do Tribunal de Contas. Não foi uma coisa dialogada e conversada. Se o DETRAN passou parte, né, do trabalho dele de fiscalização, transferiu para terceiros, para o setor produtivo, ele não pode manter as mesmas taxas, né? Porque as taxas são vinculadas ao trabalho dele. Isso é o básico, né? Ele cobrava uma taxa X porque desempenhava um trabalho Y. Como que ele não vai desempenhar esse trabalho e a taxa continua? Isso aí é aquele desejo de querer sempre lucrar o máximo possível nas costas do cidadão ou do trabalhador. Isso aí não existe, gente. Essa taxa deveria ter uma delimitação máxima. Como que o profissional vai calcular a margem de lucro dele ali do serviço, sabendo que, falaram que são 8 empresas cadastradas, mas pelo que a gente puxou, são 4 só que conseguem realizar o serviço. Ou seja, olha o incentivo à formação de um cartel pesado aqui no estado. É um cartel, se essas 4 empresas sentar numa mesa, conversar, mete o preço no valor que quiser e vocês que se lasquem depois. Então é uma situação muito complicada, sem diálogo, foi empurrado muito em cima. A gente deveria trabalhar nessa estipulação de uma taxa máxima, a gente deveria trabalhar no fomento de mais empresas entrarem nesse mercado, seja com publicidade, seja com incentivo, porque a gente infelizmente está num período jurássico ainda de tecnologia aqui, né, desse trabalho tecnológico, e por conta das poucas empresas acaba pagando mesmo o setor que depende delas, né? Então eu acho que tem muitas soluções para a gente buscar. É um debate complexo, um debate muito complexo, porque ao mesmo tempo o sistema é importante, pelo que a gente viu aqui, ele aprimora muito, mas sem esse consenso, a gente vai quebrar um setor inteiro do Espírito Santo e tem muita gente aqui com família, precisando de levar esse sustento para casa. Alguma resposta o poder público tem que dar, né? Então estamos à disposição aqui para colaborar, para ouvir mesmo, para estar do lado de vocês, defendendo, buscando uma solução, e é isso, contem com a gente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas Polezi. Eu vou encaminhar para os encaminhamentos, né? Eu ouvi atentamente todas as falas e foi consenso aqui que o sistema é bom, que é necessário segurança, né? Que o valor da taxa, ele tem um problema devido a esse aumento do custo das empresas de TI. Foi falado aqui também que as empresas de ACV, elas têm KNAI exclusivo para esse serviço, ou seja, elas não têm como fazer um outro tipo de
de negócio para poder ter um outro tipo de renda, né? Não pode vender outro serviço, não pode prestar outro serviço, não pode vender outra coisa. Então eles têm que ser exclusivos empresas de ECV para fazer vistorias. Isso foi colocado. Então, se você tem um aumento de uma taxa interna, de um contrato que eles têm que ter com o privado, sem ter um aumento de taxa, eles vão ter um prejuízo financeiro, porque eles não têm de onde tirar isso. Então essa eu acho que é a maior problemática aqui discutida por todos, né? Não é a questão da necessidade da segurança para a segurança pública do sistema, da necessidade da segurança para a segurança viária das pessoas, né? Da questão da sonegação fiscal, que também é importante que não tenha sonegação fiscal. Então esse ponto desse aumento da taxa de TI que nós temos que debater aqui. Então alguns encaminhamentos que eu gostaria de fazer e solicitar a aprovação dos deputados. Primeiro, a gente já de imediato solicitar uma audiência com o diretor do DETRAN e sua equipe, para a gente tratar de alguns temas que eu coloquei aqui. Um deles, que foi encaminhado para mim aqui por escrito, mas a pessoa não se manifestou, que é a questão da forma de pagamento. Hoje ela só é feita por PIX, mas não pode ser pago de outras formas. Ah, tá. Mas a gente também não vê problema, de repente, de pagamento em dinheiro, porque se a vistoria pode ser... Ah, tá. Entendi. Ainda não. Crédito e débito ainda não, né? Então isso é uma questão que a gente poderia colocar. Então, assim, um ponto de pauta para a gente levar é rever essa questão das formas de pagamento, tendo em vista que se o DETRAN tem acesso a todos os laudos emitidos de vistoria, ele tem como, o preço é único, ele tem como saber se está tendo sonegação ou não, né, se o pagamento em dinheiro não foi emitido a nota ou não, porque as vistorias vão estar lá. 300 vistorias mês, tem que ter o dinheiro de 300, né? Então, dá para você rastrear se você tem um sistema, se está tudo sendo feito pelo sistema. A forma de pagamento aí fica... indiferente. Então esse é um ponto. O segundo ponto que a gente gostaria de discutir aqui, mas aí surgiu uma questão de que é credenciamento ou não, porque se for credenciamento não pode, mas o próprio doutor Fernando falou que a palavra está mal colocada na instrução, porque ele não é credenciamento, é homologação. Se fosse credenciamento, realmente não pode ter uma abertura para o mercado, tem que ter um valor máximo. Então isso vai ter que ser revisto na instrução, mas eu acho que a gente pode partir aqui para um caminho de que o DETRAN faça um estudo de equilíbrio econômico-financeiro para se ter um preço justo, né? Qual é o valor que tem que ser cobrado para que as empresas de ECV consigam pagar suas despesas, consigam ter lucro, porque empresário tem que ter lucro, né? Ninguém trabalha para não ter no final do mês uma receita de lucro. Lucro, nós não estamos na Revolução Industrial em 1848, né? onde tinha aquela discussão de proletariado, de indústria maligna. Não, o mundo mudou, são pequenos negócios, 95% das empresas são micro e pequenas, onde as pessoas que trabalham nessas empresas, a grande maioria aqui deve ser marido com esposa, com primo, com irmão, o funcionário é um amigo próximo, vira um amigo próximo. Então são pequenos negócios que tem que ter lucro para sustentar a sua família, para sustentar o seu negócio. Então esse equilíbrio econômico-financeiro eu acho que tem que chegar nesse valor da taxa e, como foi falado aqui por diversos, tem que ser mensurado esse valor. Vai ter que aumentar um pouco, né, para quem paga a taxa, vai ter que aumentar um pouco para as ECVs, deixar de ganhar um pouquinho, o DETRAN vai ter que abrir mão de alguma coisa, né, as empresas de TI vão ter que abrir mão de alguma coisa, mas tem que chegar a um valor justo, para que todos ganhem e o serviço seja bem prestado e que mantenha a segurança para o cidadão, que eu acho que é um fundamental. Então esse ponto de pauta aqui, a gente inclusive já pode encaminhar, deputado Lucas Caramussa, para o DETRAN. Nós estamos aqui com o coronel Mongestab, que pode já levar isso, para a gente tentar fazer um estudo, né, de precificação, para dizer, não, esse preço aqui, se tiver que aumentar, a taxa vai ter que aumentar. Não tem jeito, a gente não pode fechar as empresas e onerar elas com um custo muito alto. E outro ponto que eu acho que aí cabe ao DETRAN também, o DETRAN incentivar e dar maior publicidade para que outras empresas de tecnologia, o Espírito Santo aqui, né, tem diversas empresas de tecnologia que têm competência e capacidade de criar sistemas para participar de concorrência. E quanto mais concorrência, o preço vai diminuir.
as empresas de ACV vão ter condição de discutir, de negociar contratos com 10, 15, 20 empresas que estejam de acordo. Então, procure o sindicato das empresas de tecnologia aqui da FINDES, da Federação das Indústrias. Tá? Mas fala no microfone, porque senão a gente está ao vivo. Se puder ficar registrado. Se puder liberar esse microfone, por favor. Não, tá, então tem que ser aquele lá, desculpa. Você vai ter que dar uma caminhada maior. Aqui, pega aqui. Boa tarde, obrigado pelo tempo. Seu nome, tá? por favor. Fabrício. Deputados, dois casos que estão acontecendo de forma séria. A primeira é que foi citada a questão da coação para assinatura do contrato, certo? O DETRAN determinou que fosse implementada essa tecnologia, mas deu um prazo para que se implementasse. Nós não fomos comunicados em momento nenhum pelas PJTIs, certo? Desse valor e da adequação, tá? Continuamos nos colocando na mesa com o DETRAN. O Fernando tem nos atendido de forma, assim, costumeira e muito, ligar e ele atender, falar e ele conversar. Só que a PJTI, ela fez o quê? Ela não comunicou e no dia, entrando na segunda-feira em atividade, na quinta-feira ela falou bem assim, você tem que comprar um celular, você tem que trocar suas câmeras, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão você não funciona lá e toma aqui o aditivo. Só que eles foram espertos nisso, vamos dizer espertos, tá, capitão? Eu não tenho tanta liberdade de falar como o senhor, né? Mas o que eles fizeram foi o quê? Não, independente do valor da vistoria, do valor que está sendo cobrado hoje, que está em R$45, que eram 11 e tinha gente que pagava 6, ou seja, poderia negociar, certo? Mas o valor da TI era regulado ao máximo pelo DETRAN. Só que eles mudaram e nesse contrato que nós fomos coagidos a assinar, independe do valor do que vai ser cobrado, a partir de 1º de janeiro, 30% do nosso faturamento vai para o bolso deles. Entendeu? Então, se for a R$300 o valor da vistoria final, 30% é do valor da PJTI. Então, no nosso pedido, foi justamente para que a gente voltasse a um valor fixo, seja ele em VRTE, seja ele em tudo, porque nós estamos saindo, deputado, de um valor fixo, em média, de 9% do nosso faturamento, e dentro de uma DRE os senhores devem entender o que funciona, para 35%. Então, todo o equilíbrio é que está sendo ameaçado aí, entendeu? Então, a partir de janeiro, independente do valor que é cobrado da vistoria, 30% é deles. E isso é inadmissível. É esse equilíbrio que a gente está. A gente não pode, para a PJTI, entendeu? Então, volto a dizer, o DETRAN continua nos dando apoio. Certo? Importante essa sua manifestação para a gente entender de onde está vindo o problema. Exatamente. É isso que a gente queria deixar claro. Eu acho que a Val não conseguiu ler o documento que a gente tinha elaborado, certo? Através da Reavive. É uma associação que está sendo criada agora, justamente por quê? Porque o próprio DETRAN nos solicitou uma entidade séria, com gente nova para estar trabalhando essa representatividade e trazer solução para o mercado, tá? Eu agradeço, desculpa ter atravessado a fala de vocês, mas é muito importante para a gente estar sendo ouvido. E dar os encaminhamentos. Tá bom. Obrigado pela fala, Fabrício. A gente está aqui para isso mesmo, para entender, ouvir. Mas, deputado Mazinho, agora deu para entender melhor que a coação não vem do DETRAN. Mas o DETRAN, ele como intermediador, porque ele é o órgão principal, né? Ele é o regulador, ele não pode permitir que isso aconteça. É isso. Então, de qualquer maneira, o DETRAN tem que estar atento, ele não pode permitir isso. Ok. Isso, nós estamos. O primeiro ponto de encaminhamento é esse, já marcar já para a semana que vem, porque agora está chegando já para metade da semana, os deputados, a maioria vai para o interior, então não dá para essa semana. Segunda, terça, quarta, semana que vem, quarta, se não me engano, é feriado, ou quinta.
Quinta. Então, segunda, terça ou quarta, nós vamos marcar uma reunião com o diretor do DETRAN para a gente poder traçar esses pontos. E uma outra sugestão aqui que veio da nossa eficiente procuradoria, deputados, é verificar junto à Prodeste se a Prodeste não pode desenvolver e auxiliar no desenvolvimento do sistema. Porque aí você, né, ele nosso procurador Rocha, que deu essa sugestão, que pode ser uma excelente saída para resolver esse grande problema. Então, fica aí também já o Coronel Boessapo Leandro para levar essa sugestão do DETRAN, que talvez até a reunião a gente já leva a Prodeste junto lá para discutir isso. Tá ok? Então, eu gostaria de perguntar aos deputados e deputadas se está aprovado esses encaminhamentos. Então, aprovado por unanimidade os encaminhamentos. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Eu acho que foi uma reunião muito produtiva para sanar dúvidas e para dar esses encaminhamentos, e espero que essa comissão consiga ajustar essa questão, porque o nosso objetivo principal aqui é melhorar o atendimento para a sociedade capixaba, e eu acho que é a intenção de todos e não deixar prejuízo para ninguém. Quero agradecer a presença de todos, deputadas e deputados, e dar por encerrada a nossa reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Nada mais sendo tratado, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão da reunião extraordinária. Mas eu queria, deputado, abrir a reunião extraordinária, nós temos ainda 5 minutos, aprovar a ata e encerrá-la. Ok? Essa aqui Não, eu vou te... Tá. Então eu encerrei a reunião extraordinária, vou dar por uma aberta a 27ª reunião ordinária virtual híbrida, primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Temos quórum de acordo com o nosso regimento interno. Passo agora para o item 2 da pauta, que é a leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. Pergunto aos deputados se eu posso dispensar a leitura da ata, tendo em vista que foi encaminhado aos gabinetes, se podemos aprovar como encaminhada, se tem alguma retificação da ata. Não tendo, ata aprovada como encaminhada. Vou passar rapidamente ao item 3 do expediente, que é a distribuição dos projetos recebidos. Como foram poucos, pela primeira vez tem menos de 50 projetos recebidos pela comissão, são só 4. É o PL 6923, autoria do deputado Lucas Polese. Estou encaminhando a relatoria para o deputado Capitão Assunção, projeto de lei que dispõe sobre o uso de banheiros coletivos em escolas públicas de acordo com o sexo biológico do indivíduo. Projeto de lei 716-23, deputado Deninho, autor. Estou encaminhando para a relatoria do deputado Lucas Polese, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de etiquetas de braille em peças de vestuário no âmbito do Espírito Santo. Projeto de lei 718-23, eu sou autor. Estou encaminhando a relatoria para o deputado Deninho Silva, que regulamenta a criação e utilização dos pipódromos, espaços públicos destinado à soltura de pipas no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 772-23, é um terminativo. Deputado Adilson Espíndola, autor, eu estou encaminhando a relatoria, avocando a relatoria. Projeto de lei que declara utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Melgaço de Baixo. A ordem do dia nós vamos deixar para a próxima reunião ordinária, tendo em vista que hoje a nossa reunião extraordinária foi bastante longa e ocupou o tempo da reunião ordinária, e nossa sessão plenária começa daqui a exatos 21 minutos. Então eu estou passando para as fases das comunicações. Pergunto a algum deputado ou deputada se tem uma fase de comunicação. A deputada Janete tem de amanhã. Nós queremos convidar os deputados da CIP Rio Doce, mas também os demais colegas que são suplentes, deputados que quiserem se fazer presente numa reunião que vai acontecer amanhã, às 13h30, entre deputados do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. São 5 mineiros e 5 capixabas que compõem a CIP Rio Doce. A CIP discute a questão dos impactos ambientais, especialmente este problema do desastre ambiental que acometeu o Espírito Santo e Minas Gerais, em toda a região do Rio Doce, toda a região que é abrangida por seus afluentes pelo Rio Doce, foram impactados por esse acidente. Então nós vamos estar amanhã estabelecendo um cronograma de atividades, de trabalho, e vamos estar definindo o presidente da CIP Rio Doce, que vai ser um deputado do Estado do Espírito Santo, e também os coordenadores da região do Espírito Santo e da região de Minas Gerais. Nós vamos convidar todos os colegas para estarem presentes aqui no plenário às 13h30 de amanhã. Ok, muito obrigado, deputada Janete. Fica o convite.
Nada mais havendo tratado, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando para os pares para a próxima reunião ordinária e híbrida, dia 31 de outubro, às 13h30, no plenário de Seu. Que Deus possa abençoar a todos. Gostei disso aqui, vou mostrar ao meu pessoal. Uma boa semana. Você acompanhou agora a reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Foi debatido nessa reunião extraordinária as mudanças que o DETRAN implementou na cobrança da prestação de serviço de verificação veicular. Em seguida foi realizada uma reunião ordinária. Agora, mais informações você tem no portal de notícia da Assembleia e no Jornal Panorama às 20 horas. Daqui a pouco tem reunião às 15 horas, reunião sessão ordinária. TV Alice, mais perto de você.